Bom dia, senhores telespectadores. Aqui fala o seu amigo Fernando Aguiar, iniciando a leitura do Jornal Metro, hoje, nesta quinta-feira, dia 23 de julho de 2015. E vamos às notícias do Jornal Metro com fotos e muitas novidades para você. Space Invaders. Pixels transforma vilões dos games em aliens. Embalou. Vasco vence a terceira seguida e se classifica na Copa do Brasil. O colombiano Riascos marcou 2 gols da vitória por 3-2 sobre o América do Rio Grande do Norte. Em Natal, o colombiano Riascos marcou 2 gols na vitória por 3-2 sobre o América do Rio Grande do Norte ontem na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Estação do BRT de Olaria sofre com vandalismo. Parada foi atacada por vândalos que picharam até os monitores. Consórcio gasta R$150 mil por mês em reparos de depredações. Estação do BRT é alvo de vandalismo. Transcarioca. Parada em Olaria sofreu pichações e depredações e ontem imagens registraram um homem quebrando as câmaras do local. A estação de Olaria do Transcarioca, na zona norte do Rio, vem sendo alvo de depredações. Na terça-feira, vidros, bilheteria, telões onde aparecem os horários dos ônibus, catracas, paredes e caixas de som foram destruídos. Já na madrugada de ontem, a estação voltou a ser atacada, pois um homem encapuzado quebrou as câmeras do local. A ocorrência foi registrada na 22ª DP da Penha e as imagens da ação foram disponibilizadas para a polícia. O consórcio BRT informou que para remover as pichações e substituir os adesivos informativos do local, serão gastos pelo menos R$11.700. Estação em Olaria atacada por vândalos. Ex-prefeito Luiz Paulo Conde é sepultado ontem. Prefeito Eduardo Paes discursou no velório e, com essa frase, Eduardo Paes, prefeito da cidade, disse: "Se essa é uma cidade que se sofisticou, que hoje é mais inclusiva, não tenho dúvidas que foi graças ao prefeito Conde." O ex-prefeito Luiz Paulo Conde foi enterrado ontem no cemitério de São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. O velório ocorreu pela manhã no Palácio da Cidade, no mesmo bairro. O local foi aberto ao público às 8 horas e uma missa de corpo presente foi celebrada às 11h30 pelo cardeal do Rio, Dom Orlando Tempesta. O político e arquiteto que foi prefeito do Rio de 97 a 2000, morreu na madrugada de terça-feira aos 80 anos, vítima de câncer. Hoje as pessoas registram algumas das ações do Conde, como o Rio Cidade, o Favela Bairro e a linha amarela que se tornou um lugar melhor nas últimas 3 ou 4 décadas. Não tenho dúvidas de que foi graças ao prefeito Conde, discursou Eduardo Paes, atual prefeito do Rio. Eduardo Paes discursou no velório ontem, de Conde. Segurança não melhora na Lagoa. Mesmo depois do reforço de policiamento na Lagoa de Freitas, com a morte do ciclista Jaime Gold, no mês de maio, os assaltos continuam acontecendo. Às 21 horas de terça-feira última, 2 homens numa moto entraram num posto de gasolina na Fonte da Saudade e levaram o dinheiro da pista e da loja de conveniência, além de pertences de todos os clientes. A delegacia de Botafogo rastreou o celular de uma das vítimas e descobriu que os bandidos são da Mangueira. Um já está sendo identificado. Policiamento reforçado depois da morte de James Gold, mas pouco adiantou. Em 14 dias, Brasil integrado soma 67 prisões no estado do Rio de Janeiro. Primeira fase da operação apreendeu quase 105 quilos de maconha e o ministro da Justiça pretende replicar o modelo no Brasil. 23 mil pessoas aproximadamente e 18 mil veículos foram abordados durante os primeiros dias de operação, que mobilizou mais de 2,5 mil policiais, bombeiros e servidores da Receita Federal em barreiras fiscais. Policiais fizeram blitz na Ponte de Niterói, onde 2 pessoas foram presas ontem. Governador Pezão e Cardoso, ministro da Justiça, comemoraram parceria entre os governos. A intenção, segundo o ministro da Justiça, é criar um modelo para o país. Juntos somos mais fortes e podemos enfrentar o crime organizado
e o contrabando da forma que os tempos modernos exigem. Pretendemos criar um padrão de atuação policial que poderá ser replicado no país, disse Cardoso, ministro da Justiça. Ministério Público pede afastamento de prefeito. O Ministério Público pediu à Justiça o afastamento do prefeito de Guapimirim, Marco Aurélio Dias, do PSDC. Os promotores suspeitam que tenha ocorrido desvio de verba na folha de pagamento de servidores terceirizados. Com a unidade funcionando no local, todo o processo poderá ser realizado no mesmo lugar e, segundo a Polícia Civil, a intenção é expandir o projeto aos demais do Estado. Desculpem, houve uma mudança aqui da leitura, vou repetir. O Ministério Público pediu à Justiça o afastamento do prefeito de Guapimirim, Marcos Aurélio Dias, do PSDC. Os promotores suspeitam que tenha ocorrido desvio de verba na folha de pagamento de servidores terceirizados e o ex-prefeito Renato Costa Melo Júnior, do PMDB, também é acusado. Ontem, o Ministério Público fez uma operação de busca e apreensão na Prefeitura de Guapimirim, na Baixada Fluminense. Portanto, Marcos Aurélio Dias, do PSDC, é afastado como prefeito da cidade de Guapimirim. A notícia que eu comecei a ler erradamente é a seguinte: o Instituto Médico Legal terá unidade civil para emitir certidões de óbito. Será inaugurada hoje, no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, uma unidade civil para emissão de certidão de óbito. O espaço vai funcionar das 9 às 17 horas durante a semana e com plantões das 9 às 12 aos sábados, domingos e feriados. Portanto, o Instituto Médico Legal está preparando uma nova unidade para emitir certidões de óbito. Odebrecht é alvo de investigação na Suíça. Procuradores do país europeu dizem suspeitar que subsidiários da empreiteira fizeram repasses para contas de ex-diretores da Petrobras. 400 milhões de dólares foram congelados. Os textos suspeitos. A Polícia Federal interpretou notas que Odebrecht guardava no celular e a maioria dos políticos é identificada por siglas e não há provas de que eles mesmos são os citados. Anotações. Trabalhar para parar e anular dissidentes PF. Higienizar apetrechos MF e RA. O que diz a Polícia Federal? Intenção explícita de Marcelo Odebrecht é anular a Operação Lava Jato. A nota de dissidentes PF indicaria a intenção de usar sabotadores para atrapalhar as investigações. MF Márcio Faria e RA Rogério Araújo são executivos da Odebrecht. Segundo a Polícia Federal, a nota traduz a ideia de que os apetrechos, telefones, tablets, notebooks, pendrives, etc., sejam limpos, impedindo assim que impossível apreensão possa conter informações prejudiciais. E, finalmente, para a Polícia Federal, o texto indica preocupação com contas de Araújo e Faria na Suíça. Em outro trecho, ele pede que os dois não movimentem nada nas contas que as declarem. Não movimentem nada nas contas e que as declarem. Afinal, tem contra RA e MF, pergunto. Risco, Suíça e Estados Unidos, pergunto. Portanto, procuradores do país europeu estão suspeitando que subsidiários de Odebrecht façam repasse para contas de ex-diretores da Petrobras. 400 milhões de dólares foram congelados. O governo entrega ao Tribunal de Contas da União defesa sobre pedaladas. O documento não foi assinado por Dilma, mas cita manobras desde 1990 e o ministro pede urgência e julgamento que será em agosto. No prazo final, o governo entregou ao TCU, Tribunal de Contas da União, a defesa na ação que aponta pedaladas fiscais nas contas públicas de 2014. O documento tem em torno de 1.000 páginas, 113 de argumentação e 900 de planilhas, notas técnicas e jurisprudência do próprio tribunal, e não tem a assinatura da presidente Dilma Rousseff. O relator do caso, o ministro do TCU, Augusto Nardes, pediu ontem urgência da técnica na análise da defesa, que deverá ser julgada em plenário na segunda quinzena do mês de agosto, ante a relevância da matéria e o interesse inequívoco que o tema desperta em todo o país, justificou. Portanto,
Nardes, o presidente do CCU, Haroldo Cedrais e Adams, advogados. Governo entrega ao TCU defesa sobre pedaladas de Dilma Rousseff. Judiciário. Após veto, servidores mantêm greve. Servidores públicos ameaçam com greve geral. O impacto dessa magnitude é contrário aos esforços necessários para o equilíbrio fiscal na gestão de recursos públicos. O presidente Dilma Rousseff falou. Frustrados pelo veto ao reajuste entre 53% e 78,5%, os servidores do Judiciário decidiram manter a greve que começou em 10 de junho, por tempo indeterminado. Fazer uma caça ao presidente Dilma Rousseff para protestar e pedir uma posição do presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski. O Ministério do Planejamento vai insistir na proposta de 21,3% em 4 parcelas, a mesma oferecida aos demais servidores públicos, que ontem fizeram um protesto na esplanada dos ministérios. A categoria pede 25,3% a serem pagos em 2016 ainda. Governo reduz meta fiscal e corta mais o orçamento. Meta passa para 0,15% do PIB, com bloqueio adicional de despesas de 8,6 bilhões de reais. Projeção de inflação em 2015 é elevada para 9%. Com o fraco desempenho da arrecadação e dificuldades para cortar despesas, o governo decidiu reduzir a meta de superávit primário, a economia para pagamento de juros da dívida pública deste ano. A poupança fixada para o setor público consolidado passou de 66,3 bilhões de reais, ou 1,13% do PIB, para 8,7 bilhões de reais, ou seja, 0,15% do PIB. Além disso, foi anunciado um novo corte de mais de 8,6 bilhões de reais no orçamento deste ano. Em maio, o governo já tinha feito um contingenciamento de 70 bilhões de reais. Um projeto de lei propondo a redução da meta será enviado ao Congresso. No entanto, o projeto inclui uma cláusula de abatimento da meta fiscal em até 26,4 bilhões de reais na nova meta, caso ocorra frustração em 3 medidas lançadas pelo governo para aumentar a arrecadação, como aqui prevê a recuperação de débitos atrasados em até 10 bilhões de reais.